Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa e que é maravilhosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Vamos buscar a face do nosso Deus, que é grande e poderoso. Hoje vamos trabalhar o livro de 1 Samuel, capítulo 17, do 42 ao 51 e o verso 54. Estamos trabalhando, direcionado por Deus, o livro de Êxodo, mas hoje o Senhor me direcionou para trazer essa mensagem. Então, como a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Amanhã daremos continuidade ao livro de Êxodo. Amém? O título é Deus dá estratégia contra o inimigo. Deus te dá estratégia. Só é você orar, só é você louvar, só é você jejuar, só é você obedecer e estiver na direção que Deus quer. Sem se virar nem para a esquerda nem para a direita, mas seguir em frente, obedecendo ao Senhor. O inimigo pode ser o tamanho que for, ele cai por terra, porque o nosso Deus nos dá estratégia. Amém? Veja o que aconteceu com Davi. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Humanamente falando, Davi não poderia vencer esse gigante. Mas Deus é Deus. Deus pode todas as coisas. E com Deus, não tem inimigo que não caia por terra, porque Deus dá estratégia. Veja o que Deus fez na vida de Davi. Olhando o filisteu e vendo a Davi, e desprezou, porquanto era moço e muito ruivo, e gentil aspecto. Quer dizer, tem uma mosca aqui. Davi era ruivo, mas para aquele gigante, Davi tinha uma estatura muito pequena. Mas quando a gente está com Deus, não existe tamanho de gigante, porque o grande e o poderoso é o Senhor. O maravilhoso é Deus. O todo-poderoso é o Senhor. E qualquer gigante, ele cai por terra. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, o amaldiçoou a Davi. Quando ele viu Davi com aquele estilingue, aquelas pedrinhas, disse, por acaso sou eu algum cão para tu vir desse jeito? E ainda por cima amaldiçoou. Mas a Bíblia diz que ninguém amaldiçoou, que Deus abençoa. Davi foi porque sabia quem estava com ele. O próprio Saulo temeu. Eu acredito que naquele momento ninguém tinha tanta confiança em Davi. Mas Davi tinha experiência com o Senhor. As lutas que eu e você passa e depois vem outras lutas, é para a gente ter experiência com o Senhor. É para a gente entender que o gigante com Deus cai por terra na nossa vida. Só vamos entender que o gigante cai por terra se a gente tiver lutas enormes. E na luta a gente fica na direção do Senhor, lendo, louvando, adorando o Senhor. E a vitória é certa. Não olhe para o gigante, não. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Veja que ele insultou Davi. Primeiro ele disse nas minhas palavras: quem és tu? Não é? Ainda amaldiçoou Davi. Depois disse: vem e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. O gigante estava muito confiante. Tem pessoas que ficam muito confiantes porque não sabem o Deus que eu e você serve. Não deixe esses gigantes lhe assustar. Seja o desemprego, seja uma enfermidade, seja uma luta na família, no lar, não deixe. Porque é tudo que o inimigo quer que você se assuste. E Deus quer que você tenha fé e persevere. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Ele disse, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus que tu tem afrontado. Ele sabia tanto quem era Deus, que Davi não disse, tu está me afrontando, me humilhando, não. Davi não disse, eu sou a menina dos olhos de Deus, não. Ele disse, tu tem afrontado Deus. Porque quem afronta a mim e a você, perdão, afronta a Deus. Quem zomba de nós, quem escarnece de nós, quem fala, quem calunia, quem mente, está falando do Senhor. E Davi sabia quem servia. Você já venceu tantas lutas. Essa é mais uma que você vai vencer. Só não olhe para o gigante. Olhe para o Senhor dos exércitos, como Davi olhou. E a vitória é certa. Tire a visão do gigante, porque Deus está te dando estratégia. Aleluia. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha a coisa tremenda. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ele não disse eu feri um urso, não. Ele disse, o Senhor dos exércitos é quem vai entregar tu nas minhas mãos. Eu e você tem que ter consciência que cada luta, quem vence por nós é o Senhor dos exércitos. Não é seu lado intelectual, não é seu lado financeiro, não é o emprego bom que você tem. É o Senhor dos exércitos. E Davi tinha confiança no Senhor. Você tem confiança em quem? Se for no Senhor, você é vitorioso, vitoriosa. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Olha que coisa linda. Ele disse, a guerra é do Senhor, e o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Pela segunda vez, sabereis que toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. Mas todo mundo vai ver que quem vai te entregar nas minhas mãos é o Senhor. Você está vendo o que é confiança em Deus? Você está vendo como Deus é tremendo e glorioso? Hora nenhuma Davi disse, eu vou vencer essa guerra. Ele colocava o Senhor na frente. Coloque o Senhor na frente das pequenas e das grandes coisas, e a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Tenha fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas coloque o Senhor na frente como um grande, como general de guerra, como leão da tribo de Judá, como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E a vitória é tua pelo sangue de Jesus. E quando a gente confia, Deus nos dá estratégia. Sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. A Bíblia diz que Golias veio, mas Davi se apressou a enfrentar o filisteu, porque Davi sabia que não era ele, que era Deus. Tenha uma determinação, que Davi se apressou. Tenha posição de servo e de serva. Fique na posição de guerreiro e de guerreira como o Senhor quer. Seja uma valente na oração. Seja uma valente no louvor, no jejum, na leitura da palavra. E tenha confiança que essa guerra é tua, porque é o Senhor que pelejará por vós. E vós calarás. Aleluia. Davi pôs a mão no alfage, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e sobre o seu rosto, e caiu sobre o seu rosto em terra. Davi teve uma determinação. Davi ganhou a guerra porque Davi confiava no Senhor. Davi ergueu-se. O que eu acho interessante é que aqui em 42 diz assim,
Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para te vir com paus e filisteu pelos seus deuses? Ou amaldiçoou Davi? Nada disso. Davi se assustou. Davi tirou as pedrinhas daquela mochila, daquele bisaque. Ele não se amedrontou com o tamanho do gigante. Não olhe para o gigante, não. Porque o que está em você é muito maior do que esse gigante. Assim, Davi prevaleceu contra os filisteus com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tirasse uma espada na mão. Davi não tinha uma espada de guerra. Foi com aquela pedrinha que Davi derrubou o gigante. Mas não foi Davi, foi o Senhor. Você sabe qual era a espada de Davi? Era as armaduras de Deus, que está lá em Efésios 6, do 10 ao 20. Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, a preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a espada de Davi, a palavra, adoração, confiança e fé no Senhor. Veja que foi com uma pedrinha que ele derrubou o gigante. Humanamente falando, isso era impossível, mas Deus é das causas do impossível. A Bíblia diz que não há impossível para Deus. E Deus agiu através da confiança de Davi, através da fé de Davi, através da adoração de Davi ao Senhor. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. O que me chama a atenção é que Davi correu. Isso é posicionamento de líder, de servo e serva. Mas Davi não tinha arma. Mas Davi tirou a cabeça do filisteu com a própria arma dele. Porque a Bíblia diz, quem faz suas covas nela cai. O filisteu estava muito convencido que ia destruir o povo de Deus. Mas chegou Davi que confiava não nele, no Senhor. E a confiança de Davi fez com que o Senhor desse garra, desse estratégia e desse determinação a Davi. É necessário confiar. É necessário adorar. É necessário conhecer a palavra, ficar em pé e de pé. E a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Veja que Davi correu. Davi tinha um posicionamento. O Senhor deu estratégia e mostrou a ele que ele pegasse a espada do gigante e matasse ele com sua própria espada. Porque as armaduras de Deus estavam com Davi. Como é que está as suas armaduras com você de Deus? Você está buscando? Você tem fé? Você confia? Quando Davi matou o filisteu, todos correram. Quando Deus matou o gigante, os filisteus correram. Porque Deus honra. A Bíblia diz que para cada dia de desonra, dupla honra. E Davi foi honrado, porque servo de Deus tem dono. A Bíblia diz, o Senhor disse que nós somos a menina dos olhos dele. Não tem gigante que atrapalhe minha e tua vida. Quando a gente obedece, está no posicionamento que o Senhor quer. Olha o que diz aqui no 54. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Ainda trouxe a cabeça de Golias como prêmio. Ainda pegou as armaduras dele e levou para sua tenda, porque Deus é Deus. Quem deu essa honra a Davi foi Deus. Porque Golias estava zombando de Davi. Golias achava que Davi não parecia para ele nada. Mas o servo de Deus, sozinho com Deus, é maioria. E Davi não estava só. Era um menino raquídico para aquele Golias, para aquele gigante. Mas o grande, o todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, estava com Davi. Clame por Deus. Tenha confiança em Deus. Fique na posição que Deus quer. Tenha santidade com Deus. Honre o nome de Deus. Ande com a verdade. Fuja da mentira, do disse-me-disse, da fofoca, da calúnia. Porque quando está com as armaduras de Deus, não está com mal. É uma igreja fiel. Existe a igreja infiel que vai ficar na terra.
Mas existe a igreja fiel que vai para o céu. E Davi fazia parte dessa igreja fiel. E por ele ser um crente fiel, Deus honrou ele. Deus disse para cada dia de desonra, dupla honra. Mas é necessário que a gente confie, que a gente creia, que a gente tenha fé e que o obedeça e fique na posição que ele quer. Porque quando a gente age assim, Deus dá estratégia contra o inimigo. Amém? Continua adorando, continua na posição de servo e de serva. E que do jeito que Deus honrou a Davi, ele vai honrar a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.